em Êxodo 20, versículo 3. Nós vamos dar um foco um pouquinho diferente dessa vez ao versículo. Nós tratamos sobre a ansiedade, a obediência, temor do Senhor. No domingo passado, queremos continuar falando de obediência e também, além da obediência, a forma de oração. Êxodo 20, versículos 3 nos diz: não terás outros deuses diante de mim. Eu volto a lembrar os irmãos que a primeira perguntinha do nosso breve catecismo: qual é o fim principal do homem? Com qual objetivo, qual finalidade o homem foi criado? Para glorificar e gozar a Deus para sempre. Convido mais uma vez a abrirmos também Filipenses 4, versículos de 6 a 9. Filipenses 4, de 6 a 9 nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Filipenses 4, versículo 4, Paulo também nos afirma: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Deus deve ser o primeiro em nossos corações. A obediência a Deus. Mateus 6, 21 diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Em Filipenses 4, Paulo nos recomenda 3 atitudes: a oração, o pensamento e os atos corretos. Mas a oração é a principal delas, é onde começa tudo. Ela tem a primazia nessas 3 atitudes que um crente deve ter diante de qualquer situação da vida. Então, oração, pensamento e atos corretos, como forma de não desviarmos nossos corações do nosso Senhor. De maneira bem enfática, Paulo nos diz, no versículo 4 do capítulo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu quero trazer aos irmãos como exemplo a história de Jonas, que é bem conhecida nossa. Mas vou fazer um breve relato do livro de Jonas. Nós vamos dividir em 2 tópicos. O primeiro tópico de Jonas é a desobediência de Jonas e o seu livramento. E nós temos isso no capítulo 1 e 2, os capítulos 1 e 2. E o segundo tópico, Jonas obediente e liberto, os capítulos 3 e 4.
a desobediência de Jonas e o seu livramento, nós temos, capítulo 1 e 2. O Senhor envia Jonas, versículos 1 e 2 do primeiro capítulo. Reação de Jonas: ele foge do Senhor, ou ele pensa que pode fugir do Senhor. Versículo 3. Aí o Senhor persegue a Jonas e vem a grande tempestade. Nós temos isso aí nos versículos de 4 a 16. Versículo 17, o Senhor preserva a Jonas. No capítulo 2 vem a ação de graças e o livramento de Jonas. É nesse tópicozinho que nós vamos trabalhar um pouco mais adiante. Segunda parte aí desse resumo de Jonas, o Jonas obediente e liberto. Foi capítulos 3 e 4. O Senhor envia Jonas pela segunda vez a Nínive. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Dessa vez o profeta obedece. Versículo 3 do capítulo 3. A pregação de Jonas, e Nínive se converte e é libertada. Capítulo 3, versículos 4 a 10. A ira de Jonas diante da compaixão de Deus. Capítulo 4, versículos de 1 a 4. E o último, o segundo tópico, uma lição de amor, do amor de Deus. Capítulo 4, versículos de 5 a 11. Muitas vezes a gente faz o que Jonas fez. A gente foge da presença de Deus, a gente questiona a Deus sobre a soberana vontade de Deus. O livro de Jonas é uma história sobre a misericórdia e o amor de Deus. O sublime alcance da graça e misericórdia, amor, salvação e redenção da aliança de Deus para com o seu povo escolhido. Todos os povos, não somente o povo de Israel. Se nós vermos no livro de Jonas, achava e se dava o direito de pensar que essa salvação, que essa misericórdia de Deus só era o povo de Deus, o povo de Israel. Ele não admitia que Deus pudesse abrir esse amor, misericórdia, redenção e resgatar o povo fora do povo de Israel. Por isso nós vimos aqui no segundo tópico que Jonas voltou a se irar, porque ele não queria que o povo de Nínive se convertesse. Mas Deus mostrou que o plano soberano dele é diferente do nosso querer. No Salmo 145, versículo 8, nós temos o seguinte: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Mas, como eu disse anteriormente, nós vamos tratar especificamente nessa mensagem de hoje, nessa meditação dessa manhã, aquele quinto tópicozinho da primeira divisão que nós fizemos, a ação de graças na oração de Jonas. De uma certa forma, é como nós devemos orar, mesmo diante de toda dificuldade que nós venhamos a passar. Nós tratamos sobre ansiedade, de uma certa forma continuamos falando dela. Mas nós vamos falar sobre a oração feita por Jonas. Jonas 2, versículo 1 diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Jonas orou com gratidão quando um peixe o engoliu. Como você reagiria à situação de Jonas naquele momento? Foi engolido por um peixe. É o que queria a cabeça da gente, já era. Como você reagiria? Seria uma forma de 3 perguntas. Senhor, o que está fazendo?
questionando a Deus: onde estás? Por que isso está acontecendo comigo? Talvez fossem 3 perguntas que viriam logo à nossa mente. Mas e como Jonas reagiu, como nós vemos aí no livro de Jonas? Bem diferente disso. Ele reagiu com gratidão. Naquele momento ali, ele reconheceu a mão de Deus, reconheceu a soberania de Deus, se arrependeu pela atitude dele. Muitas vezes nós achamos que temos o direito de questionar a Deus pelas coisas que nos acontecem. Jonas sabia que ele tinha errado, ele desobedeceu. Ele quebrou o primeiro mandamento quando ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. Naquele momento ali, um medo tomou conta dele, porque os ninivitas eram um povo mau, pecador. E ele teria aí falado da palavra de Deus em Nínive e ser morto. Então, o que Jonas fez? Nós conhecemos a história. Ele foi para o lado oposto do que Deus mandou, achando que ele pudesse fugir da presença do Senhor. Então, Jonas orou com gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5, versículos 16, 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículos 16 a 18, nós temos: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Muitas vezes nós não sabemos, não temos consciência do plano de Deus para a nossa vida, mas Deus está sempre nos lapidando, sempre nos tratando de maneira que nos tornemos certos, santos. A nossa santificação, ela vai sendo tratada por Deus, ela vai sendo polida por Deus. Nós vamos subindo degrauzinho a degrauzinho até chegarmos onde Deus quer. É como aquele profissional que lapida um diamante até ele ficar de uma forma perfeita, expor todo o seu brilho, todo o seu valor. Deus faz o mesmo conosco, só que de forma perfeita. Bem, a primeira coisa que Jonas fez quando recebeu a ordem de Deus para evangelizar os ninivitas foi, por medo desse povo que era mau, fugir e desobedecer a ordem de Deus. Mas diante dos acontecimentos posteriores, a primeira coisa que ele fez foi reconhecer a soberania de Deus e orar com gratidão. Ele estava dentro do ventre de um peixe, tecnicamente estaria morto, mas ele orou com gratidão. Ele estava agradecendo a Deus pelo que estava acontecendo com ele. Em Jonas 2, versículos de 2 a 9. Jonas 2, versículos de 2 a 9. E disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor.
e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. E o 10, Deus responde à oração de Jonas. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Eu quero destacar alguns pontos sobre o livro de Jonas. Que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Deus é soberano. Deus é o Criador de todas as coisas e a criação obedece às ordens de Deus. Como nós vimos, Deus falou ao peixe e o peixe vomitou Jonas em terra. Na oração de Jonas houve arrependimento. Jonas agora ansiava a presença de Deus, que anteriormente ele tentou fugir. Ele tentou se esconder da presença de Deus. Viu que não dava, mas agora, dentro do peixe, ele viu, ele reconheceu, ele ansiava a presença de Deus, estar na presença de Deus, como nós vemos aqui no versículo 7. Deixa eu achar o versículo aqui. É o 4. Quando ele disse aqui, então, eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Então, Jonas, que fugiu da presença de Deus para não obedecer a uma ordem de Deus, agora, naquele momento, arrependido e reconhecendo a soberania de Deus, ansiava pela presença de Deus. A grandiosa compaixão de Deus para com os homens e os animais que Ele criou e sustentou. Deus não destruiu a Nínive com todo o povo que existia, seus animais. O profeta Jonas orou com gratidão. Embora Jonas tivesse suas fraquezas, ele demonstrou profundo equilíbrio espiritual na sua oração. Ele confiava em Deus para livrá-lo daquela situação, segundo o querer soberano de Deus. O mesmo acontece conosco diante de problemas e situações quaisquer que sejam elas. Se nós confiarmos em Deus, nos entregarmos a Deus e acreditarmos como a palavra de Deus quer que nós façamos, com temor, obediência, reconhecendo quem é Deus, Ele também nos dará equilíbrio espiritual para quando nós orarmos com gratidão e orarmos confiando em que Deus estará ouvindo a nossa oração. E nós temos, quando nós oramos com gratidão, nós temos uma promessa em Filipenses 4:7. Quando essa oração é feita conforme o querer de Deus, confiando em Deus, Filipenses 4:7 nos diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse versículo aqui é tão complexo que ele às vezes passa, a gente lê, ele passa por nós e a gente não entende a profundidade do que está sendo dito aqui. Quem ora sem confiar em Deus, nunca vai ter em Deus essa paz que excede todo entendimento, nunca vai ter de Deus um coração guardado e uma mente guardada em Cristo. Devemos nos aproximar de Deus com atitude de gratidão antes de pronunciarmos qualquer palavra, uma única que seja. Devemos fazer isso com sinceridade em nossos corações. Quando nós iniciarmos uma oração, ela deve ser iniciada sempre com gratidão a Deus pelo que Ele é,
que Ele fez e faz por nós, pela misericórdia dele para conosco. Antes de qualquer outra palavra, antes de você começar a expor a Deus o seu pecado, antes de você começar a pedir a Deus por algum motivo, primeiro você deve demonstrar a Deus a sua gratidão. E foi o que Jonas fez. E ele nos ensinou isso na oração dele. Primeiro ele mostrou a Deus a gratidão que ele tinha a Deus, exaltou o nome de Deus. E Deus atendeu a Jonas. Devemos compreender alguns princípios-chave da vida cristã. Que Deus promete não permitir que algo nos aconteça além do que podemos suportar. Nós temos isso em 1 Coríntios 10, versículo 13. E Deus promete fazer com que tudo concorra para o nosso bem. Romanos 8, 28. Deus promete nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar diante do nosso sofrimento. 1 Pedro 5, versículo 10. Nós devemos nos lembrar que tudo que vivemos está dentro do plano soberano de Deus. E a gratidão a Deus, ela nos liberta do medo, nos liberta da ansiedade. Nós falamos de Pedro na semana passada, né? As atitudes de Pedro, por causa de medo, de ansiedade. Jonas também teve medo. Talvez também tenha ficado ansioso por aquela determinação que Deus deu a ele, de pregar o Evangelho diante de um povo, posso dizer, terrível. Um povo que matava. O medo dele não era porque o povo era feio ou bonito ou brigava, não era porque matava. Se a gente estudar Jonas, a gente vai ver isso. Em Filipenses 4, versículo 7, nós temos a promessa de calma e tranquilidade interior aos crentes que oram com atitude de agradecimento. O Senhor nos dá a paz. Essa paz que excede todo o entendimento. E Ele guarda o nosso coração e a nossa mente. Os problemas, para um servo de Deus, que conhece a Deus e confia em Deus, e agradece a Deus, é grato a Deus por tudo que acontece em sua vida, ele tem essa promessa de ter um coração e uma mente protegida por Cristo. Uma mente em paz, um coração tranquilo, porque ele sabe que tudo coopera para o bem para aquele que ama a Deus. Ele sabe que todas as coisas são programadas por Deus, faz parte do plano soberano de Deus, e nada acontece sem que nós possamos suportar. E isso é Deus nos tratando para que nós possamos crescer espiritualmente. Não existe uma promessa de que será, se nós observarmos o versículo 7 do capítulo 4 de Filipenses, não existe uma promessa de qual será a resposta à nossa oração. O versículo não diz aí que a gente vai ter uma resposta, que Deus vai responder o que vai acontecer com a gente. Ele diz, ele mostra com certeza a resposta à nossa oração está dentro do plano soberano de Deus para a nossa vida. O versículo nos diz que Ele cuida do nosso coração, Ele nos dá tranquilidade, nos dá segurança, nos protege. Mas Ele não te diz uma resposta específica, como nós temos visto em algumas igrejas, pegando a Bíblia e traduzindo em coisas pontuais do nosso dia a dia, como se aquilo fosse exatamente o que está escrito na palavra de Deus, mas sabemos que não é.
Mas com certeza a resposta da nossa oração está dentro do plano soberano de Deus para cada um de nós. Então a paz que excede todo entendimento, ela é de origem divina. Nenhum homem pode dar essa paz a gente. Nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum outro profissional ligado a essa área de ciências humanas ou até mesmo da medicina pode dar essa paz que excede todo entendimento, porque ela vem de Deus. Só Deus pode dar essa paz. Então ela é uma dádiva de Deus em resposta à oração com gratidão e confiança. Se a oração não for uma oração com gratidão e com confiança em Deus, você não vai ter essa paz que excede todo entendimento. E volto a repetir, nenhum ser humano, por mais estudioso, por maior que seja a patente dele, pode trazer essa paz para nenhum de nós. O desafio real da vida cristã é confiar em nosso Deus soberano, sábio, bondoso e poderoso em todas as circunstâncias. Todas. Por mais difícil que ela possa parecer, por mais que a gente às vezes queira desistir daquilo, o nosso desafio é confiar em Cristo, termos o nosso coração em Cristo. Aí nós voltamos ao Êxodo 20, versículo 3. Eu sou o Senhor, meu Deus, né? Não tenho os outros deuses diante de mim. Jesus disse a seus discípulos em João 16, 33: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. O Senhor nos concederá a paz à medida que, cheios de confiança, nos entregarmos ao seu cuidado. E às vezes a gente ora, pede a Deus, mas a gente não descansa. A nossa cabeça fica ruminando aquele problema. É a mesma coisa que nós estarmos dizendo a Deus que nós não confiamos nele. Não estou dizendo que a gente tem que largar para lá o nosso problema, a gente tem que tratar esse problema. Mas a gente precisa confiar em Deus que Ele vai nos dar sabedoria, que Ele vai tratar o nosso coração e proteger o nosso coração e a nossa mente para que esses problemas não nos tirem a paz. Mas se nós não confiarmos, nós não vamos conseguir essa paz que excede todo entendimento. A paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O crente que não vive confiante na soberania de Deus carecerá da sua paz e será deixado ao caos de um coração atormentado. Se você não confiar, você não receberá essa paz. Jonas, naquele momento, dentro do peixe, orou com gratidão e colocou a sua confiança em Deus. Deus ouviu a oração de Jonas e tratou. Deus já começou a tratar Jonas desde o início. Deus é soberano. Deus foi lapidando Jonas. Deus sabia que Jonas ia fugir. Deus já tinha tudo planejado para levar Jonas para Nínive. E o povo e a misericórdia de Deus atuou
naquele povo o amor de Deus e aquele povo foi convertido. Depois Jonas questionou a Deus, porque Jonas não queria que aquele povo fosse convertido. O livro de Jonas é interessante a gente ler. Jonas briga com Deus no final por causa de uma plantinha que Deus fez nascer para proteger ele do sol. Mas Deus nos ama mesmo assim. Se nós confiarmos, a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar nossa mente e o nosso coração. Se nós não confiarmos, isso não vai acontecer. Se nós não confiarmos, nós estamos quebrando o primeiro mandamento. O nosso coração, o nosso tesouro não está sendo Deus, o nosso coração não está em Deus. E aí o nosso coração vai ser um coração que não vai ter paz, essa paz de Deus, e vai ser deixado ao caos, e vai ser um coração atormentado. A nossa constante confiança no Senhor nos permitirá agradecer-lhe em meio às provações, porque temos a paz de Deus atuando para proteger os nossos corações. Salmo 121, versículos de 2 a 4, nos diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Nós devemos olhar para Deus com atitude de gratidão, lembrando, como nós dissemos no início, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Vou voltar um pouquinho, só para destacar. Nós falamos naquela hora sobre alguns princípios chaves. Alguns princípios chaves da vida cristã. Deus promete não permitir que algo nos aconteça além do que podemos suportar. E Deus promete fazer com que tudo concorra para o nosso bem. Deus promete nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar diante do nosso sofrimento. Tudo que acontece em nossa vida faz parte do plano soberano de Deus. E como nós dissemos inicialmente, isso tudo Deus faz para nos lapidar, para nós irmos subindo à medida do nosso caminhar diante de Deus, nós irmos subindo os degrauzinhos da santificação. A cada vez nós somos lapidados por Deus, a cada vez nós vamos nos tornando mais santos e vamos adquirindo uma condição melhor diante de Deus. Então devemos olhar para Deus com gratidão. Concluindo, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 até o 7. O 5 mais ou menos do meio, lá da parte dele. Cingindo-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós temos na Bíblia
várias promessas do cuidado de Deus para conosco. Mas nós precisamos confiar em Deus. Irmão, lembramos sempre que Deus deve ser o nosso único Deus, em obediência ao primeiro mandamento. E o nosso principal fim é glorificar e gozar a Deus para sempre. E onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. E o que Paulo escreveu aos Filipenses como recomendações: a oração, os pensamentos e os atos corretos. Mas a oração, ela é a principal recomendação de Paulo. Os atos corretos, os pensamentos são consequências. Vem depois. A oração deve sempre ser de gratidão. Por mais que a coisa te pareça oposta, por mais que você veja, aconteça alguma coisa com você, que você pense que está ruim, você deve agradecer a Deus. Porque é Deus tratando o seu coração. Mas essa gratidão tem que ser com confiança em Deus. Que nos alegremos no Senhor sempre. E devemos sempre confiar e descansar no Senhor. Que Deus nos dará a sua paz e guardará os nossos corações e a nossa mente. Deus possa nos abençoar.